Olá, que a paz de Deus esteja com cada um de vocês. Vamos juntos a mais um momento de leitura bíblica e de oração a esse nosso Deus. E falando em oração, eu quero compartilhar com vocês hoje alguns versículos sobre oração. Começando aqui no Salmo 66, versículo 20. Olha o que o salmista nos fala. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Então ele estava afirmando aqui que Deus não rejeitava a oração dele e não apartava dele, né, a graça. O salmista Davi também no Salmo 6, versículo 9. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Então a gente tinha essa convicção de que Deus estava sempre ouvindo a súplica dele, acolhendo a oração dele. Deus sempre está nos acolhendo as nossas orações, as nossas súplicas e as nossas petições. Se nós orarmos com fé nele e fazermos orações sinceras, com amadurecimento, orações maduras, orações inteligentes. Em Romanos tem uma palavra que fala que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós. E Deus está sempre respondendo as orações, mas há orações também que Deus rejeita. Para exemplo disso, a oração de Moisés, onde ele orou a Deus pedindo para que ele pudesse entrar na terra prometida, na terra de Canaã. Deus não ouviu essa oração dele, Deus não respondeu essa oração dele. Outro exemplo de oração não respondida é do próprio salmista Davi. Deus rejeita algumas orações, mas Deus não rejeita a pessoa. Mas por quê? Porque Deus ele é sábio. Deus ele sabe o que ele pode nos responder e o que ele não pode nos responder. E às vezes fazemos orações imaturas demais. E também Deus não respondeu então essa oração de Davi pedindo para que Deus permitisse ele na construção do templo. Mas Deus permitiu o filho de Salomão depois, futuramente, construir o templo. E a oração também que Deus não respondeu foi do apóstolo Paulo, já no Novo Testamento, que é onde que ele pede a Deus, implora a Deus por 3 vezes para que Deus tirasse dele aquele espinho. E por 3 vezes Deus recusou, Deus respondeu, não, a minha graça te basta. Então tem algumas orações que serão rejeitadas por Deus, que Deus vai rejeitar, para o nosso próprio bem. Imagina você se Deus respondesse todas as suas orações que você já fez. Algumas orações passadas que você já fez. E hoje você vê que foram orações bobas, né? Orações ruins. Hoje você vê que, nossa, Deus tivesse respondido aquela oração minha, que situação que estaria hoje. Então, né, Deus ele é sábio, Deus ele vê algo que a gente não consegue ver. Mas Deus não rejeita a pessoa de forma alguma. E esses mesmos que eu citei para vocês, que Deus rejeitou as orações deles, que foi Moisés, foi Davi, o apóstolo Paulo, mas teve muitas orações deles também que Deus respondeu. Né? E agora, por exemplo, de orações que Deus respondeu, nós temos a oração de Jabes, que é aqui em 1 Crônicas, capítulo 4, eu vou ler aqui para você do versículo 9 até o versículo 10. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Então Deus concedeu o que ele havia pedido. A oração respondida. Deus respondeu também a oração de Josué, quando Josué pediu a Deus para que parasse o sol e a lua, para que eles vencessem a guerra. Deus parou o sol e a lua por quase que um dia inteiro. Deus respondeu a oração do apóstolo Paulo, várias orações que ele fez em questão de abrir as igrejas, em questão de fortalecer as igrejas, fortalecer os irmãos na fé. Deus respondeu várias orações do apóstolo Paulo. Você pode ver aqui no Novo Testamento, nas cartas, em 1 Coríntios, 2 Coríntios, em Gálatas, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, tem várias orações ali que ele fez em Romanos, e Deus respondeu. Deus respondeu também a várias orações do rei Davi, Davi pedindo a Deus livramento, pedindo a Deus socorro. Você vai ver as orações de Davi em vários salmos. Vários salmos foram Davi que fez e a maioria dos salmos são orações que ele fez a Deus e que Deus respondeu. Deus respondeu também em Jonas. Temos um exemplo da oração de Jonas, lá no capítulo 2, quando Deus permite que o peixe engole ele. Aí a última coisa que ele tinha que fazer, a coisa mais valiosa que ele tinha que fazer ali dentro daquele peixe era a oração. E ele fez a oração a Deus, Deus atendeu a oração dele e fez com que o peixe soltasse naquela praia ali, de Nínive. Então ele vai depois e obedece a Deus.
E tem vários outros exemplos aqui, não podemos citar aqui, né, as orações de Abraão, de Jacó e várias outras pessoas. Mas o fato é que Deus responde as orações e está sempre nos respondendo e nos protegendo também com sua graça, com sua misericórdia, como nós vimos aqui nesse Salmo 66, versículo 20, né? O salmista dizendo que Deus não rejeita a oração dele e está sempre com a graça dele sobre a vida dele. E o último versículo que eu quero ler para você é Hebreus capítulo 4, versículo 16. Vamos ler este versículo, nós estamos orando. Cheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Então vamos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Então vamos confiadamente ao trono da graça, a esse nosso Deus, vamos com fé, não duvidando. O apóstolo Tiago, na sua carta, Tiago capítulo 1, ele fala que Deus tem uma farta provisão de sabedoria a dar para todos aqueles que pedem, mas que pedem com fé, não duvidando, que não podemos pedir nada a Deus duvidando. E lá em Tiago também, capítulo 4, ele fala, muitas vezes nós não recebemos algo de Deus porque não pedimos. E muitas vezes, às vezes, quando pedimos, pedimos mal, pedimos errado. Então vamos pedir a Deus com sabedoria e inteligência, vamos pedir maturidade nas nossas orações e vamos confiadamente a Ele, como nos fala aqui em Hebreus capítulo 4, versículo 16. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Então vamos confiadamente junto ao trono da graça, pelo intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça as orações no nome de Jesus. Jesus falou que aquilo que vocês pedirem a Ele, no nome, né, dele, Deus nos concederá. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então vá até a Deus através da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi quem morreu por mim, por você ali na cruz, né, e ao terceiro dia ressuscitou e intercede por nós hoje, né, junto ao Pai, à destra de Deus. E está aqui comigo e está aí com você. Então vá a Deus confiadamente, com fé, né, não sem fé. Aquele que quer se agradar de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é recompensador de todos aqueles que têm fé nele. É o que Ele nos fala em Hebreus. Então ore esse nosso Deus, converse com esse nosso Deus agora, una sua fé com a minha, peça a Ele. Pai, no nome de Jesus, obrigado, né, por esta palavra, obrigado, Senhor. O Senhor está sempre nos respondendo as orações, Pai. E às vezes também rejeitando algumas orações imaturas que nós fazemos, né, Pai? Orações bobas, orações carnais. Nos ajude a orar, Pai. Nos ajude a nos amadurecer nas nossas orações. Nos dê sabedoria nas orações, inteligência, prudência, Pai. E nos ajude também confiadamente ao Senhor, Pai, com fé, Pai, com convicção de que o Senhor está nos ouvindo e o Senhor nos responderá, Pai. Abençoa essa pessoa que ora comigo, abençoa a vida dela, aumente a fé dela. Às vezes ela pede duvidando, Pai, ajuda ela a crer que o Senhor está ouvindo, Pai, que o Senhor está sempre aqui com os ouvidos atentos, né, e sempre disposto a responder, abençoar ela, Pai, que o Senhor abençoe ela, que o Senhor tire essa aflição do coração dela, essa angústia, esse medo, e que o Senhor vai de encontro, Pai, todos que estão hospitalizados, todos que estão enfermos, todos que estão, Pai, doentes, Pai, abençoe, Pai, abençoe, né, os medicamentos, abençoe a recuperação desta pessoa, no nome de Jesus Cristo. Amém. Você diga amém. Que Deus te abençoe grandemente e fique firme na leitura da Bíblia e na oração, na comunhão com esse nosso Deus. E até o próximo vídeo, né, se Deus quiser nos permitir, em nome de Jesus Cristo.